Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos iniciando o Evangelho no Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Vamos então, fechando os nossos olhos, nos concentrando para a nossa prece inicial. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essa abençoada oportunidade de aqui estarmos reunidos para a reflexão das suas verdades. Agradecemos a Ti, Senhor, a esta espiritualidade amiga que em Seu nome nos assiste, que ela possa inspirar a cada um de nós que fizer o uso da palavra. Mas agradecemos, sobretudo, ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o estudo do Evangelho de hoje, dando juntos graças a Deus. Vamos chamar então a nossa irmãzinha Vânia para a leitura e comentário do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. A palavra é sua, querida irmã. Olá, você, seja bem-vindo a mais um encontro com o Evangelho de Jesus. Na sequência do capítulo que estamos estudando, hoje veremos uma mensagem do cardeal Morlot, que se intitula A Felicidade Não É Deste Mundo. Você já se perguntou o que é ser feliz? Sabe se podemos ser felizes aqui na Terra? Vamos ouvir. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porque incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta avidez as condições das que parecem favorecidas pela fortuna. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência lhe é permitido alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, considerando-se que está demonstrado por experiência multissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado.
E pelo que nós acabamos de ouvir, o cardeal Morlot, já a época em que essa mensagem foi recebida, que foi em Paris em 1863, ele já colocava uma coisa que é profundamente atual, né? Muitas pessoas dizerem-se não serem felizes, não merecerem a felicidade, né? Independente da posição social que ocupem. E aí nós queremos recordar, e sempre é bom fazê-lo, de que a Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Significa o quê? Que todos nós estamos sujeitos a uma luta diária para vencermos a nós mesmos e vencermos o que de ruim nos cerca. Então, nós temos obstáculos, desafios, doenças, decepções, fracassos, abandonos, carências e uma série de outras coisas que ainda fazem parte de nossa condição evolutiva, pois que somos espíritos imperfeitos, ainda cheios de orgulho, de vaidade, de egoísmo e de tantas outras imperfeições morais que acabam por nos infelicitar. E aí cabe-nos uma pergunta: será que sempre será assim? Eu não poderei ser feliz? Nós temos aqui na Terra momentos felizes, mas aquela felicidade duradoura, aquela felicidade da paz de consciência, da certeza do dever cumprido, ela ainda está distante. Chegaremos a ela porque todos nós fomos criados para a perfeição. Essa é a nossa destinação. Mas, por ora, nós ainda nos encontramos em processo de construção dessa felicidade dentro de nós, a irradiar-se à nossa volta. Então, nos cabe o esforço para que possamos alcançar essa conquista, não de uma felicidade na preguiça, na contemplação, na indolência, no repouso prolongado, não. Aquela felicidade em que nós vamos ao encontro daqueles que necessitam de paz, de luz, de acolhimento, de amparo, de esclarecimento, enfim, até do pão material. E o que o cardeal Morlot coloca para nós é que, por maiores que sejam nossos esforços, nós ainda estamos por alcançar essa felicidade tão sonhada. Não há favorecimento para ninguém, pois sabemos que Deus é justo e misericordioso. Não há privilégios, ninguém pula etapa. Toda conquista é uma conquista gradual e a velocidade em que ela acontece depende de cada um, daqueles que estão mais dispostos ao sacrifício, né, daqueles que prosseguem trabalhando para o bem de forma desinteressada, daqueles que procuram aproveitar todas as oportunidades de serem úteis, de ajudar o próximo, começando pelo próximo mais próximo. Como ele mesmo diz, se o homem ajuizado neste mundo é coisa rara, o homem absolutamente feliz também ainda não foi encontrado. Porque muitos buscam a felicidade ou nas posses materiais, ou na beleza física, né? Esquecendo-se de que tudo isso foi empréstimo divino para que o utilizemos para o progresso nosso e da sociedade em que vivemos, para que uns ajudemos os outros. No mais, todos esses elementos são transitórios, são passageiros, porque são empréstimos de Deus para que nós possamos avançar na senda do progresso na existência física. Então, jamais podemos culpar Deus nem a ninguém se não temos
a riqueza material que gostaríamos, os bens que gostaríamos, a beleza que gostaríamos, né? Até o próprio poder. Devemos, sim, ocupar-nos com aquilo que a traça não rói, a ferrugem não atinge, o ladrão não rouba, que são os tesouros espirituais. Acumulemo-nos deles e assim encontraremos a felicidade a que tanto almejamos. É uma construção que depende única e exclusivamente de nós. Possivelmente não a teremos nesta existência, mas tudo aquilo que fizermos em prol desse objetivo representará uma vitória espiritual, pois nós estaremos construindo a felicidade que almejamos para o futuro. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia, vamos então dar prosseguimento à leitura desse item 20, né? A felicidade não é deste mundo. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar às novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, queridos irmãos, como bem já explicou a nossa querida Vânia, não é? Nós já entendemos que o homem não pode gozar da completa felicidade na Terra, não é? Por quê? A vida lhes foi dada para ele passar por provas e expiações que os levarão
ao burilamento do seu espírito imortal, não é verdade? Então, é preciso que esses homens, sabedores disso, possam suavizar os seus males. E como eles vão fazer essa suavização desses males e buscarem ser felizes o quanto for possível aqui na Terra? Como fazer isso? Não se tornando lamentosos, não é? Fazedores de vítimas, não é? Das circunstâncias, colocarem culpas em outros por causa dos obstáculos que aqui precisam passar, até em Deus colocar culpas. Ao invés disso, temos que fazer o que a doutrina espírita nos ensina, não é? O autoconhecimento, para que possamos, a partir do reconhecimento honesto que nós mesmos estamos causando as consequências danosas que estamos passando no presente, possamos fazer, envidar esforços para superar essa situação. E, se por acaso não identificarmos nesta existência nada que tenhamos feito para estarmos passando por situações difíceis, tenhamos certeza que fomos os artífices dessas consequências em vida pretérita, entendeu? Então, não nos deixamos abater diante dos obstáculos da vida. Lembremos o mestre que nos falava: na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tudo passa, meus irmãos. Os bons e os maus momentos passam. Portanto, para agir sabiamente diante da vida, é preciso espírito de gratidão a Deus por tudo. Pelas provas, pelas expiações que nos chegam para lapidar nosso espírito imortal e também pelos momentos de satisfação que nos chegam para nosso fortalecimento, para amenizar essa trajetória e não desperdiçá-los com excessos para não colher amarguras e decepções, como diz o cardeal Morlot. Então, a gente pode exemplificar assim, olha, vamos imaginar um jovem que prestou vestibular para medicina e foi feliz, foi aprovado, não é verdade? Então, ele ficou muito feliz com essa conquista, ao passo que outros jovens que concorreram com ele no certame ficaram tristes, não é verdade? Invejaram essa condição que ele conquistou. Mas esse mesmo jovem que conquistou essa excelente condição de ser aprovado, ele sai para comemorar. Ele sai para comemorar e se perde nos excessos. Embebeda-se, acaba sofrendo um acidente, né? Um acidente que vai lhe trazer amarguras e decepções. É disso que a gente está falando. Mesmo diante das satisfações da vida, nós temos que ter autocontrole, autodisciplina, para ainda assim estarmos amealhando coisas negativas, não é? Para todos nós. Então, lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade nos esclarece que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Com relação à vida material, é a posse do necessário. A gente não precisa dos excessos, né, materiais. Com relação à vida moral, a convivência tranquila e a fé no futuro. Porque se nós temos a consciência que somos espíritos imortais, haverá um futuro melhor para cada um de nós, dependendo do que estamos semeando hoje. Não é verdade?
Todos nós encarnados em nosso planeta de provas e expiações, estamos sujeitos às dores do burilamento. Não há dúvida, meus irmãos, que aquele que teve situação abastada, vendo-se reduzida sua fortuna por algum infortúnio, ele sente-se infeliz, porque não pode mais desfrutar das extravagâncias materiais. Ele já não faz mais a mesma figura de outrora, socialmente. Não pode estar viajando, né? E desfrutando dos prazeres do mundo. Então, ele acredita que lhe falta o necessário. Mas olha o que a espiritualidade nos diz. Francamente, achas que seja digno de lástima quando a seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo para repousar a cabeça? Então, ela nos coloca para pensar, não é? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Por isso que Jesus nos dizia, né? Está lá em João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E aí a gente entra nos parágrafos seguintes que o cardeal Morlot fala, né? Dos planetas especiais que existem. É possível ascender a essas moradas superiores, né, da dimensão espiritual. Para tal, é necessário vivenciar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos o exemplo do Dr. Bezerra, de tanta caridade que fez, né? Ele auferiu essa condição e ainda, por caridade, pediu mais uma moratória para conseguir continuar nos auxiliando aqui na matéria, e ele dirige, né, muitos grupos de tratamento de cura em diversas casas espirituais. Também, se nós formos recorrer no livro O Céu e o Inferno, naquela parte dos espíritos felizes, né? A segunda parte desse livro, a gente vai ter o exemplo da Condessa Paula, né? Que vivenciou a prova dificílima da riqueza, passou muito bem por ela, e ali ela nos descreve o quanto ela estava feliz num desses orbes, não é? E a beleza indescritível do local e ainda o quanto eles trabalhavam, que não ficavam ali parados, não. Continuavam a fazer caridade, tinham muitas atividades para ajudar os seus entes queridos que ficaram aqui na matéria. Então, eles viajavam não como a gente de fazer uma caridade a, a um morador em situação de rua, a um asilo, a um orfanato. Não, eles viajam, volitam de orbe para orbe para fazer isso. Então, meus irmãos, a atividade continua, não é? Assim, a gente vai ver que quanto mais evoluído é o planeta, meus irmãos, menos material ele é. Por isso é que os homens que fazem viagens interplanetárias afirmam que não viram nada em outros planetas, mas é porque lá as coisas são sutilizadas. Então, nós não temos equipamentos para constatar a existência que lá existe, né? Na Terra, há a necessidade de atrelar, meus irmãos, a evolução intelectual, tecnológica com a evolução moral. É isso que está faltando para que o nosso planeta evolua. Mas sabemos que tudo na criação do nosso Pai evolui.
todo o universo está em constante evolução. Então, para que o nosso planeta chegue à condição de regeneração, é necessário que cada um de nós contribua com a nossa própria evolução. A doutrina espírita nos auxilia neste propósito, quando nos ensina, lá na questão 919, né, o exemplo do Santo Agostinho, do conhece-te a ti mesmo, para que, a partir desse conhecimento, a gente possa envidar esforços para superar as nossas imperfeições. E assim, ao conceito de que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Nós, como espíritas, somos os trabalhadores de última hora, que estamos aqui não só para conhecer esses ensinamentos doutrinários espíritas, mas para, com o nosso exemplo, sermos exemplos vivos de como é possível se transformar e fazer a caridade para que o nosso planeta evolua junto com a nossa evolução. Façamos a nossa parte, não é, meus irmãos? Muita paz em vossos corações. Agora, eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que ela vai nos trazer esclarecimentos da lição 62, Contrastes, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, uma psicografia de Antônio Baduí Filho, pelo espírito de André Luiz. A palavra é sua, querida Vânia. Gratidão, Norminha, pelos ricos comentários do trecho que você leu, muito, muito valioso para todos nós. Então vamos ver o que André Luiz, clareando ainda mais nossa compreensão em relação a esse item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que André Luiz traz para a nossa reflexão, a fim de que comecemos ainda hoje essa construção da felicidade a que todos nós almejamos. Colheita farta e famintos, roupas de luxo e desnudos, mansões e favelas, intelectuais e analfabetos, bibliotecas e guerras, atletas e doentes, trabalhadores e mendigos, universidades e presídios, festivais e tragédias, riqueza e miséria. Tamanhos contrastes não permitem que te sintas feliz, mas a doutrina espírita, revivendo o Evangelho de Jesus, convida-te à renovação íntima no serviço do bem desinteressado, ensinando que tua felicidade somente será duradoura e verdadeira se ela for parte da felicidade do próximo. Então, André Luiz ratifica aqui que esses contrastes, né, fazem parte da condição evolutiva do nosso planeta Terra, que ainda é de provas e expiações. Mas o convite amoroso que ele nos faz, através do Evangelho de Jesus, da vivência do Evangelho de Jesus, é a nossa renovação íntima, a nossa transformação moral, que é o esforço que todos nós devemos exercitar para sermos melhores, para nos livrarmos das imperfeições que nos infelicitam. Não são as outras pessoas, não são as situações, não é o nosso pai, nossa mãe, nosso chefe, nosso governante que nos infelicita. Somos nós, com as nossas escolhas, com as nossas imperfeições, com a nossa cegueira espiritual.
Então, Norminha bem lembrou a questão 919, conhece-te a ti mesmo, em que Santo Agostinho nos dá todas as dicas do que devemos fazer para nos conhecermos. E interessante que o convite vem na hora em que vamos deitar, colocar a cabeça sobre o travesseiro. E aí, nessa hora, vamos dizer, em que estamos sós, em nossa intimidade, nós podemos nos analisar, nós podemos refletir sobre como foi o nosso dia, o que que nós fizemos, o que que nós deixamos de fazer, né? E a doutrina espírita nos ensina, como bem André Luiz o disse, que a nossa felicidade somente será duradoura e verdadeira se for parte da felicidade do próximo. Ou seja, não tem como ser feliz sozinho, pensando só em si mesmo. A felicidade duradoura e verdadeira é aquela em que nós estamos felizes, nos sentimos felizes por estarmos fazendo outros felizes. Então, nesse momento em que nos aproximamos da chegada do Natal, em que comemoramos o nascimento de Jesus, que todos nós sejamos tocados em nossos corações para fazermos felizes aqueles que nada ou pouquíssimo têm, que nós possamos compartilhar essa alegria de servir, trazendo felicidade ao próximo nesses dias em que se aproxima o Natal. Agora eu passo a palavra para a Norma para o pedido da magnetização das nossas águas. Ok, querida Vânia, meus irmãos, vocês já devem estar naturalmente com os seus recipientes de água preparados. Só lembramos que, se houver necessidade de magnetização específica para alguém da família, aí o recipiente deve estar separado e com o nome da pessoa, tá bom? Então vamos à magnetização? Vamos fechar os nossos olhos e elevarmos os nossos pensamentos. Graças a Deus. Humildemente suplicamos, Senhor Jesus, que nos permita que os amigos espirituais que nos assistem em seu nome possam colher nos laboratórios espirituais os fluidos balsâmicos, medicamentosos necessários à transformação desta água num remédio para os corpos físico e espirituais das pessoas que dela fizerem uso. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, estamos chegando ao término do nosso Evangelho no lar de hoje. Felizes e gratos por esta oportunidade. Então, mais uma vez, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus em agradecimento. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, Médico dos médicos, nós vos agradecemos humildemente por essa oportunidade de reflexão e aprofundamento dos seus ensinamentos. Permiti, Senhor, que a sua paz penetre em nossos corações, que ela possa penetrar nos corações de todos os homens da terra, que ela possa, Senhor, influenciar as decisões dos governantes dos países que estão em guerra, para que a sua paz, Senhor, possa envolver esse planeta, que é a nossa morada.
humildemente nós vos suplicamos que as suas bênçãos, Senhor, possam chegar a qualquer irmão que esteja necessitado dela, seja nos hospitais, seja nos asilos, nos orfanatos, naqueles irmãos que estão em condição de rua, naqueles que estão sofrendo muitas perdas pelas intempéries da natureza ou nas guerras fratricidas. Que o teu amor prepondere sobre as trevas, Senhor, para que a tua paz possa envolver a todos nós. Assim, felizes e agradecidos por essa oportunidade, nós agradecemos também a essa espiritualidade amiga que em seu nome nos inspira e, sobretudo, agradecemos ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho no lar de hoje, dando todos juntos graças a Deus. Muita paz, queridos irmãos, para todos nós, que possamos estar reunidos na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus.